Olá, estamos novamente aqui com mais um episódio de Gestão e Cultura. Hoje com uma convidada mais que especial, a Mirela Vigini, que tem uma passagem muito especial aqui na construção do nosso negócio, né? E a Marina também, que veio aqui para fazer a mediação do nosso bate-papo. Então, sejam muito bem-vindos a esse episódio novamente. Legal, gente, muito bom ter vocês aqui de novo. Antes da gente começar, só queria lembrar que esse programa é construído com vocês, então não esqueçam de curtir, de compartilhar, de comentar, ativar as notificações para que vocês estejam sempre por dentro do que a gente está conversando por aqui. Então, acho que a gente pode começar dando as boas-vindas, né? Deixando a nossa convidada se apresentar. Mirela, conta pra gente um pouquinho de ti. Legal, obrigada pelo convite, né, Ana? Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Até porque a Um Plural é uma construção a algumas mãos, né? E a Sã Consciência de Mercado, que é a empresa em que eu sou sócia e fundadora e estrategista de marca, foi a empresa com grande honra que concebeu toda essa marca, né? Que ajudou a construir essa marca, estruturar, encontrar a essência. Então, a gente tem muita coisa a falar sobre essa marca, né? E a minha trajetória aí é de 24 anos, construindo marcas, trabalhando com posicionamento, com marketing, com branding, sou professora também. Não vou me delongar muito falando, acho que durante a conversa eu vou poder trazer um pouco sobre o meu dia a dia, um pouco sobre a minha história. Mas o mais importante é que talvez nessa conversa eu possa trazer não só cases de outras empresas, mas um case que está acontecendo aqui. Né? Uma história que está acontecendo no dia a dia aqui com a Ana, principalmente para os clientes que acompanham o teu trabalho, né? Que veem que realmente a tua empresa ela deu uma virada de chave, ela se reposicionou, e para os novos clientes que veem essa potência de empresa, né? E para os clientes que estão agora ali olhando, né, assistindo esse vídeo e conhecendo essa empresa nova, entenderem esse match que existe entre um trabalho de posicionamento, de brand e de cultura. Então, acho que nesse bate-papo eu vou poder me apresentando mais também, falando um pouco mais da minha empresa, um pouco mais da minha história e como que acontece na prática esse trabalho de branding e de cultura. Legal, acho que a gente pode aproveitar esse gancho para começar a puxar um pouquinho dessa história, né, Ana? Conta pra gente que momento foi esse, né, que te deu o estalo de começar Um Plural, e eu sei que tu começou pelo branding, como é que foi isso? Então, na verdade, eu trabalhava, eu estava, né, interna, responsável pelo processo de transformação cultural de uma empresa, que eu havia apresentado um diagnóstico e eles, então, me convidaram para assumir o processo de transformação cultural do lado de dentro. Foi uma grande experiência, né, cheia, repleta de aprendizados em todos os sentidos. E depois de viver esse momento, eu senti que o meu ciclo tinha se encerrado para a proposta daquilo que eu havia pensado, né, em termos de carreira. E voltei. E no que eu voltei, eu parei para pensar, então, quais eram os fatores que fariam sentido de eu considerar, né, para o meu negócio, já que eu voltaria, então, enquanto consultoria, para que eu pudesse gerar o valor, né, que eu esperava dentro desse contexto. E aí, entre muitas buscas, eu já vi o contato, né, a gente tinha conhecidos em comum e sempre muitas boas referências do trabalho da Sã Consciência, então trouxe ela para perto, né, começamos a conversar para entender como a gente poderia estruturar essa construção, né. Então, foi um trabalho bastante imersivo, de bastante... também de olhar para mim, né, de entender o que eu buscava com esse novo posicionamento. Então, eu deixava de ser a Ana Paula Platt, consultora, e passava, então, a me posicionar, né, como um negócio. Precisaria mudar muita coisa, né, e hoje estamos aqui com um Plural Hub, né, que conecta profissionais especialistas em diversas áreas para falar sobre cultura organizacional. Em várias trocas, né, Mirela, que a gente foi fazendo nas nossas construções, ficava muito claro, não, mas isso não funciona sem isso, né? Então, assim, não tem marca sem os valores claros. Então, não tem como eu vender uma imagem que não é realizada na prática, né? E a gente foi acho que um processo até meio que de via dupla, assim, né? Que a gente foi trocando, entendendo e construindo esse cenário juntos até que surgiu Um Plural com seus próprios valores, enfim. E foi um trabalho especial porque, cada cliente que chega na Sã Consciência são clientes especiais, mas é que a Ana, ela já veio com duas grandes vantagens. Ela entendia de cultura, e branding é cultura, e formada em administração.
né? Então eu já tinha já ganhava, né, poupava um tempo danado de explicar muita coisa ali, né? E quando ela chegou, ela realmente chegou e falou assim: Mirella, eu quero uma coisa totalmente diferente de mim mesma, do que eu estou olhando até agora. E normalmente esse trabalho, quando você tem uma equipe gigantesca, ele é um trabalho mais fácil de você romper. Quando é uma pessoa que está vindo sozinha, querendo ela mesma se desconstruir, é mais difícil, é quase que um trabalho terapêutico. E uma mulher inteligente, né? Uma mulher que sabe o que eu estou mexendo nela, porque eu estou mexendo na cultura. Então ela sabe o que eu estou mexendo ali, né? E aí foi um processo muito legal, porque a gente foi nas bases, a gente foi na modelagem do negócio dela. A gente foi rediscutir tudo, rediscutir parceiros-chaves, rediscutir quem eram as pessoas da equipe que ela ia manter, que ela ia mudar, quem que ela ia trazer para perto, que pacotes de serviços que ela ia oferecer, qual o nome que ela ia se colocar e principalmente que a Ana falou, separar ela dessa empresa. Isso foi fundamental, né? Preservar a persona dela e manter essa persona da empresa fora. Isso foi muito importante, né? Porque eu falava para ela: Ana, vai chegar uma hora que talvez tu queira ter outros negócios. Vai chegar uma hora que talvez tu nem queira mais se envolver na Plural, que tu queira estar só em conselho, que tu queira que a Plural tenha vida própria. E tu não pode ser a Plural. A Plural tem que ter vida própria. E uma coisa que a Ana trouxe muito legal foi assim: eu não quero que tenha o meu nome, porque eu quero que seja uma hub, eu quero que tenham pessoas pensando junto comigo. Eu não quero que meus clientes achem que é uma empresa de uma pessoa só. Eu quero que eles saibam que tem pessoas pensando comigo, então tem que sair meu nome. E aí foi toda essa construção do naming, e aí que nome é esse? E daí tem toda uma questão de tipo, olha, o teu nome não pode ser um nome que tipo, tu fique apegada a ele, tem que ser um nome que fale com o mercado, um nome que tenha uma viabilidade jurídica, um nome que fale com o mercado, que te ajude a vender, que tenha o teu propósito. Então foi um processo muito legal, acho que de autoconhecimento para ela, de uma libertação com relação à própria empresa, mas para a gente que fez o processo também foi muito legal, porque a gente aprendeu muito sobre cultura também, cultura organizacional, né? A gente tinha que estudar aquilo ali e entender também, né? Legal. O nome realmente ficou muito assertivo para todo mundo com quem eu converso, assim, né? E fala, é um plural, é uma empresa de cultura, funciona, né? Da seguinte maneira, eles me olham assim, nossa, um plural faz muito sentido. E gostei muito do que tu comentou, assim, desse processo, né? De tirar a persona Ana do negócio, para que o negócio cresça e que ela também se mobilize, porque conversa muito com o que a gente também faz nos trabalhos de cultura com relação ao fundador. Né, que começa o seu negócio, que o seu negócio tem a sua cara, e chega um momento que ele também precisa se desconstruir, ele precisa enxergar coisas novas, né, Ana? Acho que faz bastante sentido. Esse processo de vida e morte acontecendo ao mesmo tempo, né, que a gente precisa se reconstruir, se redefinir, evoluir constantemente para poder dar conta dos desafios de negócio. Então, e normalmente quando a empresa começa a crescer, né, então você cria um negócio, você cria... Né? As tuas mãos dão conta e de repente você se vê num estágio em que o teu negócio exige que você comece a trazer outras pessoas para participar desse processo, né? E o fato de você trazer outras pessoas para o jogo já faz com que haja aqui uma mistura de valores importante a ser considerada na construção desse negócio. E quando o CEO, o fundador, ele vai de uma maneira consciente para esse cenário, fica muito mais fácil ele fazer as conduções, as construções necessárias para levar essa empresa para o estágio que ela precisa chegar, né? Eu até queria aproveitar aqui, porque a Mirella trouxe algo que a gente veio discutindo em outro momento, que branding é cultura, cultura é branding. Fala mais para mim sobre isso agora que eu fiquei, assim, acho que isso tem muita conexão com o que a gente vem conversando. O branding, ele surge nas empresas na década de 40, década de 50, por aí. Mas aqui no Brasil, ela é uma disciplina muito recente. E agora mesmo já virou até moda, né? Agora todo mundo faz branding, branding é branding para cá, branding para lá. Mas quando ele surge nas empresas, ele surge como uma ferramenta do marketing e muito associado ao design. Então, ele tem uma visão, principalmente aqui no Brasil, ele tem algo meio, um ruído nessa visão do branding, de que um logotipo é branding, um logotipo é uma marca. Mas o conceito
real de marca é que marca é toda a plataforma de significados que tem em torno de uma empresa. Então, quando você olha, por exemplo, para um Fusca, o Fusca em si é um produto. A marca ali do Fusca, né, Ford, enfim, é uma marca, né, é o logotipo ali, mas é o conjunto daquilo tudo que faz ele ser uma marca. É todo o significado, toda a história, toda a conexão que ele tem com uma sociedade, com as pessoas, todo aquele simbólico que faz ele ser uma marca. E aí começa a se entender que, por ele ser esse conjunto amplo, simbólico, ele não pode só estar dentro do marketing, porque para ele ser esse simbólico todo, esse simbólico começa dentro da empresa. E ele começou a partir de alguém, ele começou a partir de algum propósito. E por isso que você só consegue construir uma marca se ela nasce a partir de alguém que consegue transmitir para outras pessoas e aquele valor ele vai de interno para externo. E qual é a ferramenta que faz isso transitar? A cultura. É a cultura que faz isso acontecer. Então, com o tempo, nos Estados Unidos, isso é muito mais compreendido, porque a disciplina nasceu lá, então ela é muito mais internalizada. Aqui no Brasil, ela começa a ser mais entendida, esse branding científico que a gente fala, ela está cada vez sendo mais entendido nessa direção. Porque a gente começa a perceber o seguinte, o branding não pode só estar no marketing, o branding ele tem que estar lá na presidência. Ele tem que estar lá no planejamento estratégico, ele tem que estar lá junto com a cultura. Porque a partir do momento que um empresário ele idealiza o seu negócio, ele já está com o branding na cabeça dele, porque ele já tem um propósito, ele pode não ter escrito, ele pode não ter roteirizado, ele não roteirizou a cultura, mas já tem a cultura ali, já tem o propósito ali e já tem o branding. Quando ele pensa o nome, aquele nome em si, ele já tem uma plataforma de significados, por mais tosco que seja. Já tem um propósito e já tem uma cultura. E quando ele contrata a primeira pessoa, já tem tudo isso e vai se disseminando. Quando ele chama alguém do marketing para trabalhar, a primeira pessoa do marketing, ela já está imbuída naquele negócio todo ali do brand, da cultura, né? Então, ele vem antes disso tudo. Mas a gente está engatinhando ainda nisso. Então, ainda a gente vê uma visão muito distorcida. Então, você às vezes vê uma propaganda e fala assim, olha o branding, né? Ou vê, digamos, uma marca, olha, a empresa fez o branding novo. A gente não vai também, você está errado. Não, ok. Mas o branding é muito maior que isso. Por isso que a gente fala que o branding hoje, ele é muito mais amarrado à cultura. Então, eu não tenho como hoje, por exemplo, entrar numa empresa e analisar uma marca sem antes conversar com os donos, com os gestores, com uma amostragem de colaboradores. A gente faz... A Ana foi nossa cliente, mas a Ana é parceira de negócios nossa. Né? Então, tem alguns trabalhos que a gente, quando é trabalhos mais densos, complexos, a gente chama a Ana. Então, Ana, tu consegue fazer um trabalho de cultura com a gente? Tu consegue fazer algumas entrevistas? Tu consegue falar? E aí a gente tem parceria com a Ana. Porque precisa ter esse olhar, por isso que é cultura. É um desafio que eu vejo similar a quem trabalha com cultura também, porque muitas vezes a cultura, ela acaba entrando na caixinha do RH e ela tem essa mesma característica do branding, ela está junto com a estratégia, na verdade, né? E essa visão do sistema como um todo é que deveria estar muito forte. Às vezes ela acaba sendo delegada como se fosse um projeto do ano, né? E não um direcionamento estratégico. Perfeito. Eu vejo muito, né, assim, claro, todo negócio, quando ele surge, eu preciso validar meu produto, eu preciso validar meu serviço, eu preciso fazer caixa. A partir dessa construção, né, é que se começam a surgir outras necessidades. Mas a gente gostaria muito, né, que a mentalidade desse empresário, desses empreendedores, desses CEOs, começasse a entender a diferença entre resultado de curto versus resultado de longo prazo, né? Porque quando a gente começa da base, com a base sólida, né, com clareza do porquê desse nome, né, o que vem por trás disso, porquê desses valores que foram definidos, qual é o momento de maturidade do meu negócio e por que esses valores são importantes nesse momento para isso, né? A gente faz essa conexão entre todas as pontas, com certeza você ganha um espaço de sustentabilidade para o teu negócio muito maior. Porque aquilo que a gente conversou, que a Mirella estava trazendo, né? Você ganha os teus colaboradores como os teus primeiros vendedores, né? Ou como os teus primeiros clientes até, daquilo que você quer oferecer ao mercado. E quando quando é de dentro para fora, a força ela se torna muito maior. A gente ganha muito mais tração para poder atingir o mercado.
Então, eu acredito muito, né, que o grande ponto está nessa virada de mentalidade, onde a gente começa a conseguir entender, né, que você precisa sair desse status do curto para o longo prazo e fazer as construções de maneira sustentável, onde todas as pontas se amarrem, né? E foi um pouco dessa intenção quando eu fui buscar a Mirella, né? Eu disse, eu não quero começar um Frankenstein na minha empresa. Eu quero começar algo que realmente me traga, né, aquilo que é onde eu enxergue o lugar onde eu quero chegar, eu enxergue onde eu estou e eu entenda qual é o gap, né, dos passos que eu preciso dar para o meu modelo de negócio poder se concretizar na prática, né? E aí foi onde a gente foi construindo esse trabalho. Então, acho que tem muita conexão com o que a gente falou e esse olhar, né? Que eu acho que a grande virada de chave que a gente tem que ter é de visão de curto versus médio, né, longo prazo. O que eu espero para o meu negócio, né? E sendo um pouco até conceitual na história toda, no final tudo é posicionamento, porque qual é a grande função do branding? A grande função do branding é você posicionar uma mensagem na mente de uma pessoa. Essa é a grande missão do branding. Só que para você entrar na mente de uma pessoa, você tem que se conectar a valores. E esses valores, eles fazem sentido dentro de uma determinada cultura. Então, a gente está falando de uma cultura organizacional, mas de uma cultura social. Então, tudo é cultura. Então, como é que você vai fazer essa equação funcionar do posicionamento se você não tem um amplo domínio da ferramenta de cultura organizacional e da ferramenta também de branding, que é a ferramenta que estuda essa cultura lá fora também, que conecta essas duas pontas. Porque a cultura da organização, ela também tem que estar em sintonia com a cultura fora. Ela não pode estar tão destoada. Eu não posso ter uma companhia que tem uma visão totalmente radical em relação à sociedade onde ela está inserida. Ela precisa ter os valores compatíveis com a sociedade onde ela está inserida. E o branding, ele faz esse equilíbrio. Né? Ele equilibra para que aquela empresa não seja uma ilha. Então, são duas disciplinas extremamente importantes dentro das organizações, ainda pouco compreendidas, porque elas são muito jovens no Brasil ainda, né? Quando a gente fala, não que elas sejam jovens como teoria, mas elas são jovens dentro do Brasil, né? Elas começaram a se disseminar há pouco tempo, das empresas começarem a usar realmente de forma correta essas disciplinas, né? Então, mas eu vejo assim que cada vez mais vão se aproximar, como estratégias que dentro de um planejamento estratégico vão estar lá. Né? Eu tenho que pensar na cultura, eu tenho que pensar no branding dessa empresa. Né? E cada vez mais as empresas começam a nascer, eu tenho que ter o meu branding, eu tenho que ter esse meu olhar de cultura. Porque... Essa conexão me fez lembrar de um podcast que eu estava assistindo com o diretor de RH da AstraZeneca. E ele está falando sobre o reposicionamento da marca, que está se planejando aí para lançar nos próximos 5 anos mais 20 produtos e vem com uma pegada mais de inovação, né? Está precisando chamar também talentos um pouco diferentes, com uma mentalidade diferente. Então, eles criaram, né, um slogan que é "Na AstraZeneca você pode", para dar esse entendimento, né, de que existe um caminho dentro para se evoluir dentro da empresa, que se conecta também com essa visão de futuro, para atrair já pessoas que vão se conectar com essa evolução cultural que eles estão fazendo, para que a empresa se posicione de uma maneira diferente, né, fora. Sim. Não sei como é que tu está dentro dos clientes que tu tem atendido, como é que está essa visão, assim, já está bem estabelecida? Como que a gente está caminhando, que tu vê? Em qual sentido? Dessa conexão de branding e cultura. Eu vejo que depende não só o porte da empresa, depende quem está na linha de frente dessas empresas. Empresas que têm uma liderança mais jovem, né? E quando eu falo mais jovem, eu vejo assim que não é uma questão só de idade, eu acho que é uma questão de maturidade de gestão, vamos colocar assim, maturidade de gestão, porque a idade é muito relativo também. Eu vejo que é uma questão de maturidade de gestão. Tem empresas que, independente o porte, pode ser uma pequena empresa, uma grande empresa, mas você tem já uma maturidade de olhar novas técnicas, de olhar novos cases, de estar garimpando, olha o que essa empresa está fazendo, não ser tão conservador, né, nas técnicas. Né? Então eu vejo que tem hoje, não dá para a gente falar assim, o mercado catarinense é conservador. Eu acho que isso é uma coisa que, por exemplo, lá no meu início da minha carreira, tu poderia até falar.
Eu acho que lá no início da minha carreira você tinha um mercado mais homogêneo em termos de atitudes de gestão, marketing, enfim. Mas isso mudou muito. A gente hoje tem no nosso mercado aqui de Santa Catarina empresas que são arrojadas, que sim, que olham novas técnicas, né? Eu vejo que o branding, a gente não falava alguns anos atrás com a presidência da empresa. Hoje em dia a gente fala com a presidência. Hoje em dia a gente participa de reuniões de conselho. Em todos os clientes, não. Em clientes que têm já essa maturidade mais arrojada de gestão, que já começam, entenderam já para que serve o branding, entenderam já qual é o papel da cultura. Você já vê, digamos, profissionais de cultura fazendo projetos lá dentro, né? Então você vê esse movimento. E eu, hoje, nos meus clientes, eu não vejo nenhum assim, não fazendo nenhum movimento. Eu vejo estágios diferentes. Eu vejo aqueles que hoje já estão no nível já de até implantar inteligência artificial, de ter toda uma batida já de ter robôs, e, né, uma coisa super arrojada, como aqueles que estão começando a, sabe, assim, Mirella, tu pode dar uns workshops pra gente começar a entender o que é isso, sabe? Então, acho que hoje esse processo, ele parece, na minha visão, que são poucas as empresas que hoje não estão olhando para algum lugar de inovação, sabe? Seja teórico, por exemplo, eu vou olhar para a cultura, eu vou olhar para branding, eu vou olhar ou para tecnologia, ou para, né? Estão olhando para algum lugar, para buscar alguma coisa nova para suas empresas. Mas existem maturidades, graus, assim, sabe? De maturidade. Algumas estão mais arrojadas, mais avançadas e outras estão começando a entrar nesse processo. É muito interessante que tu traz, então, assim, olhar para branding, olhar para a cultura como aspectos de inovação dentro das empresas, Eu vejo como né? aspectos de inovação. Isso é bem interessante e acho que fortalece até esse movimento que a gente vem criando. Acho muito bom trazer isso como algo, né? Não tem como fugir disso, assim como não há como fugir da tecnologia, enfim, e das demais questões que estão surgindo aí, né? Inteligência artificial e tudo mais. Mas a importância, né, da cultura coesa para dar conta de todo esse recado que aparece lá fora. E nada mais triste para a gente quando implanta um projeto de cultura dentro da empresa do que de quando a gente vê, né, aqueles valores estampados, assim como, ou aquela marca querendo se fazer de uma determinada forma, da porta para fora, e dentro de casa, né, as coisas totalmente incoerentes e sem conexão, né, sem ser verdade, né, sem ser walk the talk. Então, aqui fica o apelo e, ao mesmo tempo, uma conscientização, né? Existem momentos de transformação cultural que, sim, eu posso ter valores declarados na minha cultura que não necessariamente são aqueles que são vividos porque eu estou transformando. E para que eu comece um processo de transformação, existe a etapa da comunicação, né? E aí toda a fase de comunicação desses valores, ele é importante para a gente chegar nesse lugar desejado. Mas se não estamos passando por um processo de transformação ou de evolução cultural, a gente precisa entender que os valores que são declarados, eles precisam ser sentidos pelas pessoas, né? Porque se isso não ficar claro, não ficar explícito, a incongruência grita muito forte, né? E isso acaba chegando até o mercado, né? Eu tenho um exemplo pessoal desse. Trabalhei numa empresa que era uma startup de tecnologia, crescimento mega acelerado. Pessoas corriam dentro da empresa com uma boa intenção de ajudar clientes, né? Mas corriam, e que num momento de rebranding veio a palavra tranquilidade na tagline. Não fazia sentido nenhum, tanto que foi rejeitado pelos próprios clientes, né? Eles assim, mas não é exatamente o que a gente enxerga, nem necessariamente o que a gente procura, né? Não foi por isso que a gente escolheu vocês. E durou pouquíssimo tempo, em 1 ano, né? A gente já estava pensando em ressignificar, porque não fazia sentido. E o mercado, ele realmente hoje está cada vez mais ganhando esse espaço de se posicionar e dizer, isso aqui eu aceito, isso aqui está totalmente fora, né? Ou seja, fora dos meus valores ou fora daquilo que a gente enxerga na prática, né? Então, essa congruência, essa integridade, né, frente àquilo que você fala, se torna cada vez mais relevante no mercado, né? Isso é uma coisa interessante, assim, que a gente faz lá na Sun Consciência, que é não fazer o branding dentro do escritório fechados entre 4 paredes. A equipe tem que saber quais são as palavras que a definem, né, a essência dessa empresa.
né, em termos de branding? Quais são as palavras de vocês que definem a equipe de vocês, né? O branding tem que ser definido, os pilares de branding têm que ser definidos. A gente usa muito o método de design thinking para trazer essas pessoas em torno dessas discussões. Então, a gente usa muito o método de cocriação e colaboração, né? A Ana foi submetida a isso também. E quando a gente está nas grandes empresas e quando a gente está com equipes maiores, a gente reúne times de produto, comercial, marketing, junto com lideranças, diretores, reúne numa sala e começa a cocriar essa marca juntos, né? E dá debate, dá discussão e dá um monte, mas aquela marca é cocriada junto, vamos discutir. E é muito engraçado que às vezes se elege umas palavras e se olha para aquelas palavras e fala assim, não, gente, não é isso aqui. A gente não é isso aqui, não pode usar essa palavra de jeito nenhum, né? E realmente a equipe começa a votar, não pode, e aquilo vira uma bandeira, né? De não podemos usar essa palavra, porque essa palavra nos prejudica e daqui a pouco você começa a ver, estava todo mundo pensando isso, em qual momento que eles iam falar sobre isso? E não tinha como eu no meu escritório saber disso, né? Sim. Então, é muito importante. E isso, apesar do trabalho de branding, a gente não faz cultura, né? A gente não faz a teoria da cultura, mas isso não deixa de ser um trabalho de cultura. É um trabalho onde eu estou... E que vai impactar, né? E a minha grande batida dos últimos tempos é falar, né, que até pode parecer uma super generalização, mas tudo é cultura, porque no final das contas, o que você decide, né, em termos de marca, está falando sobre a tua cultura, o que você decide em termos de modelo de gestão que você vai aplicar no teu negócio, fala sobre cultura, os modelos de remuneração que você vai aplicar, é a cultura do teu negócio escancarado, né? O teu processo de recrutamento e seleção, subsistemas, tudo o que diz respeito à forma como você constrói, define e quais são os processos que estão contidos no teu negócio. É cultura, fala sobre a tua cultura, ela está escancarada em todos os pontos, né? E a grande questão é, você está consciente dela? E é a que você gostaria ou é a que o teu negócio precisa neste momento estar vivenciando? Ou você está deixando, né, deixa a vida me levar e vamos ver até onde essa cultura nos leva, né? Então, eu acho que essa consciência, né? Então, a sã consciência de mercado, né? A Um Plural traz muito essa consciência de negócio para os negócios, porque a gente precisa estar consciente dos passos que a gente está dando, né, das decisões que a gente está tomando e o que está balizando essas tomadas de decisão para que a gente se posicione de maneira assertiva. Você falou em colaboração para construir, né? Então a gente passou por uma situação muito parecida, né, de aplicação a gente trouxe as pessoas para participar da construção do código de cultura, né? Então temos os valores que são exigidos, digamos assim, pela estratégia do negócio que o mercado vem pedindo, temos os valores que é DNA do negócio, que às vezes até é fruto do próprio fundador e que precisam ser respeitados para garantir essa sustentabilidade do negócio, e temos os valores que são demandados pelos colaboradores, que, né, já fazem parte dessa cultura e que já tem voz ali dentro, precisam ser olhados, né? E nessa prática, nessa brincadeira de trazer as pessoas para participar, surgiu e ganhou que chocou, né, no caso, a fundadora do negócio, disse, eu não quero, né? E isso eu não quero aqui. Então, agora a gente, enquanto consultoria, né, busca soluções para conseguir formas de conectar, né, os dois pontos de vista e construir algo que faça sentido para esse negócio, né? E aí trazendo a sensibilização, né, para essa fundadora de que o sistema é mais importante do que as partes, né? E também para os colaboradores nesse mesmo olhar, né? Que o sistema ele é mais importante do que qualquer uma das partes. Então, né, os valores individuais, as minhas necessidades individuais, não posso esperar que sejam supridas essencialmente dentro de todo o negócio. Agora, eu não posso ter valores conflitantes, né? Então, valores importantes para mim não podem ser subjugados dentro da empresa. Mas tu sabe que eu adoro quando acontece isso. Sim? Eu adoro quando acontece, porque no brand acontece isso também. Sim. De dar o choque, né? De daqui a pouco os fundadores não aceitam o que está acontecendo. E isso é muito bonito, porque a empresa realmente, ela quando é que nem filho. Quando nasce, aquela criança é tua. E daqui a pouco aquela criança vira um adolescente, não é mais teu. E dá aquela dor, né? Tu olha para aquela criança e daqui a pouco aquela criança não precisa mais de você. E é o que acontece, quem tem filho sabe como é que é. E a mesma coisa acontece com a empresa. Chega um momento que aquela empresa já não é mais você. Aquela empresa já tem necessidades próprias, já tem características próprias.
E dependendo da idade dessa empresa, para o fundador é uma dor. E aí, se você não tem realmente os profissionais certos para conseguir reposicionar essa empresa, para conseguir orientar de forma na cultura, no reposicionamento de gestão, qual vai ser o movimento desse fundador? Ele vai tentar segurar essa empresa nos moldes dele o máximo que puder, para não doer. E isso é um movimento inconsciente. Só que qual é o prejuízo disso? A falta de inovação, processos engessados, você vai ter problemas de recrutamento e seleção, você vai ter um monte de dores que vai começar a acontecer. Porque, rotatividade, né? Sim, porque é que nem um adolescente que não pode sair para se divertir, ele está em casa trancado no quarto, ele não pode ser ele mesmo. E essa empresa, ela não está sendo ela mesma, e você começa a ter problemas nessa empresa. E aí, quando você, de repente, traz um profissional ou de brand ou de cultura para essa empresa que já está ali fervilhando, vai aparecer, abre né? a caixa de Pandora. E por isso que a gente traz muito na nossa fala, né, a importância desse processo de evolução cultural ou de rebranding, seja lá o que for, acontecer de maneira paralela à evolução desse fundador, né? Então, que o fundador se abra para processos de autodesenvolvimento, onde ele possa entender que para ele levar o negócio dele a um outro patamar, ele precisa evoluir talvez os valores dele também, né? E vivenciar outros comportamentos que são derivados desses valores. Então, é um processo, né, que precisa vir, sim, de dentro para fora, tanto no que diz respeito cultura, branding, quanto né, no que diz respeito a fundador, valores do fundador versus negócio. Não, com né? certeza, e não é fácil. E não é fácil. Eu acredito que, assim, eu não passei por isso com a minha empresa ainda, porque é uma empresa que é pequena, a estrutura, mas eu imagino que seja um processo dolorido. Né? Eu vejo pelos meus clientes, eu estou do lado deles, eu vejo eles sofrendo com aquilo. Pô, eu sei tudo da minha empresa, o que está vindo alguém de fora dizer o que eu tenho que fazer? É um processo dolorido, né? Então, a gente tem que também ter sensibilidade com isso e colocar pequenas metas, pequenas mudanças nesse processo. Agora, eu sou muito orgulhosa também deles, por outro lado, porque se submetem realmente assim, não, eu preciso fazer algum movimento. Eu preciso realmente mudar alguma coisa, né? É muito bonito isso. Eu adoro esse processo, assim, acho importante. Você sabe que a gente falando, né, sobre o rebranding, assim, me vem como a gente, quando fala de cultura, a gente fala muito sobre símbolos, né? A importância de você trazer símbolos e rituais que fortaleçam essa nova cultura que você está trazendo, né? E o rebranding é um símbolo maravilhoso, assim, né? Que ele escancara toda essa mudança, ele comunica de maneira, né? Ele tem o potencial de comunicar de maneira muito clara todo esse processo, né? Sim. Então, fica aqui, né, a sugestão para que as empresas, quando buscarem olhar para um desses pontos que casem, né? Que conectem todas as pontas, a gente com certeza consegue ter resultados muito melhores, né, quando vê esse jogo acontecendo de maneira concomitantemente. Com assim. certeza. Eu até ia puxar para a gente já se encaminhar para o final da nossa conversa, pegar algumas boas práticas com o olhar de especialistas de vocês, né, como branding, como cultura. Uma vez tomadas essas decisões, né, uma vez em que se chega no ponto-chave, como que a gente consegue transmitir isso para as equipes e trazê-las para perto e incorporarem as diretrizes de branding e da nova cultura, digamos? Bom, eu penso que um dos pontos é justamente o que a Mirella trouxe, que também faz parte da nossa prática, que é assim, uma das etapas do nosso processo é cocriação, né? Então, primeiro você emerge, né, levanta a situação atual, identifica, né, olha para o mercado, entende o que o mercado está pedindo. Né? No nosso caso, enquanto cultura, a gente vai olhar para dentro das práticas, o que é DNA, o que está na hora de evoluir, que precisa ser mexido, o que são necessidades da maior parte dos colaboradores, que precisa ser respeitado para que eles, né, possam entrar nesse jogo. E no final das contas, a gente traz eles para a mesa, né, grande parte deles, ou aqueles que são considerados talvez embaixadores dessa cultura, para essa co-construção, né, para de maneira colaborativa poder construir tudo e enxergar as incongruências, né? Então, tanto construir os comportamentos que devem ser vivenciados no dia a dia, quanto para que a gente possa enxergar ao longo do tempo as incongruências, porque é natural num processo de evolução, vão haver situações que divergem daquilo que a gente está propondo. Então, criar situações onde a gente possa enxergar esses pontos cegos, né? Que talvez os gestores, CEOs, fundadores, alta liderança podem não estar conseguindo captar, né?
A dor do posicionamento, né? O posicionamento é uma ferramenta do branding. A dor do posicionamento nunca é o posicionamento. A dor do posicionamento é o desconforto. O empresário, normalmente, ele me procura dizendo que ele tem algo que está incomodando. Ou é o nome, ou os clientes não estão entendendo o que ele vende, ou ele não está conseguindo, não sabe por que não está conseguindo expandir a empresa. Ele tem um desconforto, mas ele não sabe precisar o que é. E não é um desconforto só, um acúmulo de desconfortos. É quando a empresa já começa a ficar inadequada de alguma forma, ela precisa se reinventar de alguma forma, ela precisa se reposicionar. Mas ele nunca chega assim, é difícil o cliente chegar e falar assim, eu preciso me reposicionar. Né? Ele tem vários focos. E aí, quando ele vai me falar dos vários focos, né? E aí ele olha para mim, olha, eu acho que é reposicionar, né? Que daí eu acho que é reposicionar, porque são vários focos que estão incomodando. Então, ele não vem de uma hora para outra. Ele vai acumulando aquilo alguns meses, alguns anos, né? Até chegar nessa dor. E o primeiro passo que a gente sempre fala para os clientes, tanto em mentorias quanto em projetos, enfim, olhe para os seus clientes. Conversa com os seus clientes. Pode ser por pesquisa, pode ser conversa informal. Conecte aos seus clientes, é a primeira coisa. Porque a proposta de valor, ela acontece no cliente. É o cliente que vai dizer o que é bom, o que é ruim. Ele que está, a relevância está ali, tu não quer posicionar na mente dele, então tu tem que conhecer a mente dele. Né? Então, você tem que primeiro entender aquilo ali. Então, se o trabalho é feito por nós, é o primeiro lugar que a gente vai garimpar. Tanto que a gente trabalha com pesquisa de mercado, inteligência, BI, né? A gente trabalha com isso também. Então, a gente vai atrás desses caras. Quero primeiro entender o que está acontecendo com esses clientes. O que eles pensam sobre a empresa, o que eles estão achando, como é que está esse posicionamento hoje em dia, qual é o tamanho desse ruído. Aí, depois desse diagnóstico inicial, que é o território, que a gente chama, daí a gente começa a fazer outras investigações. E aí parte para o mesmo processo que a Ana falou, né? Daí de colaboração, cocriação, aí você começa a se voltar para dentro, entender onde é que está o rombo dentro, né? Para começar a fazer a conexão interna e externa. E aí que a gente chama em brand de identidade e imagem, que é como se falasse interno e externo, né? Aí eu começo a costurar esse equilíbrio até a gente ter um posicionamento de novo. Sim. No nosso caso, acaba não sendo diferente, né? As dores que aparecem é a alta rotatividade que não consegue se resolver, é o próprio CEO ou fundador se sentindo, né, sem conseguir criar laços de confiança com as pessoas e sobrecarregado, né? Enfim, as pessoas não conseguindo produzir, as metas que não são batidas de maneira constante, então são normalmente as dores que que chegam até nós, né? O clima não está, preciso trabalhar o clima. Pera, né? Vamos olhar um pouquinho com mais cautela para isso. Será que só o clima vai resolver ou tem coisas mais profundas que a gente precisa levantar, identificar, mergulhar para poder fazer essa construção de maneira sustentável e resolver efetivamente a dor, né? Porque não adianta ficar dando analgésico, achar que está resolvendo e no final das contas a dor volta sempre a latejar, né? Dá 6 meses, dá 3 meses, a dor volta a latejar depois da aplicação da pesquisa de clima. Então, a sugestão é que realmente se encare esse processo de maneira corajosa, né? E que invista no seu negócio. Se você tem amor pelo negócio, se for um fundador, tem amor por aquilo, com certeza tem. Então, mergulhe de cabeça e faça bem do início, né? Comece da melhor maneira possível, né? Trazendo todos os pontos à mesa. É isso. Foi ótimo o papo, pessoal. Então, Mirela, só tenho a agradecer a tua participação aqui hoje. Marina, obrigada também aí pela mediação, né? A gente fica aqui contando com as pessoas que estejam assistindo, que compartilhem, que dê o seu like. Enfim, é importante para a gente poder alcançar cada vez mais fundadores, né? Esperamos vocês no próximo episódio.